Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Oi, eu sou Caetano, sou um filho amado do Senhor. Podem sentar, queridos. Que luto contra a ira, a procrastinação, a impulsividade e a sexualidade. Mas só por hoje eu estou livre. Pessoal do CR 2025 e facilitadores, por favor, venham para estar aqui comigo. Uma salva de palmas, queridos. Esses são os corajosos, os vencedores. Nós tivemos uma experiência esse final de semana tremenda. Quero só dar uma palhinha para vocês, assim, uma explicação. Quando eu digo que eu luto contra a sexualidade, às vezes muitas coisas podem pairar em sua mente. E eu tento, assim, às vezes explicar quando eu posso. Primeira questão, eu não sou tarado. Graças a Deus. Também não tenho tendências homossexuais. A questão é que eu nasci em um lar disfuncional, onde desde a mais tenra idade, eu sempre tive muito acesso a material pornográfico. Eu tive a minha iniciação sexual com mulher com 10 anos de idade, 9 para 10 anos. É uma coisa absurda ao meu modo de ver hoje. E isso veio influenciando a minha vida por décadas. Até que eu saí da negação e compreendi que essa era uma luta que eu precisava da ajuda do meu poder superior, Jesus Cristo. E desde então, o Senhor tem me libertado, o Senhor tem assim me limpado. E quando a gente diz sempre, só por hoje eu estou limpo. A estatística no meio cristão é assustadora, de homens, mulheres e crianças envolvidas com a pornografia. Provavelmente, se você tem filhos que têm acesso ao celular com internet, um acesso livre, é muito provável que ele esteja envolvido em pornografia, não importando a idade dele. Provavelmente, quando eu falo que eu luto contra a sexualidade, o pessoal fica assim, mas eu acredito que eu estou melhor do que muitos que estão sentados à nossa volta, porque eu reconheci e eu estou vencendo a cada dia. Eu estou em tratamento e esse tratamento ele vai parar, sabe quando? Só na glória, só na glória. E nós desenvolvemos o CR aqui na igreja, celebrando a restauração. Ele é um curso que começou no mês de março. Nós trabalhamos com os passos, são 12 passos. Nós que já estamos aqui, já vimos o passo da realidade, onde nós entendemos o nosso ser, saímos da negação e também entendemos a nossa impotência, que não somos capazes de vencer por nós mesmos. Aí nós damos o segundo passo, o passo da esperança. Nós começamos a acreditar que há esperança e nós recobramos a nossa sanidade. Porque insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E nós começamos a mudar o nosso modo de ver todas as coisas e a mudar o nosso modo de vida. Depois nós damos mais um passinho, o passo da entrega. Nós nos rendemos ao Senhor, através de uma decisão. E Ele passa a ser o quê? Senhor de nossas vidas, Senhor das nossas vontades. Depois nós damos o quarto passo, o passo do inventário, onde nós temos coragem de escrever a nossa história. De 0 a 1, de 0 a 11, de 12 a 16 e acima de 30. Vai embora, são 6 sessões de escritas. Hoje nós estamos saindo
desse passo, o passo do inventário, onde todos esses que aqui estão, eles puderam escrever a sua história até o dia de hoje e compreender o que eles devem viver daqui para frente. Nós estávamos no retiro desde a sexta-feira até hoje, após o almoço. Queridos, vocês não têm noção do que nós experimentamos naquele lugar. O poder de Deus se manifestou de uma forma tão grande, que nós nos enchemos tanto que chegamos a transbordar. Nós vimos ali o Senhor operando de forma milagrosa. E hoje nós estamos aqui com vocês para poder assim falar um pouquinho daquilo que Ele fez. Quero convidar os facilitadores, as facilitadoras, da Vanderleia, e a Vanderleia para poder aqui testemunhar. Que Deus assim te use, querida. Oi, eu sou Vanderleia, filha amada do Pai, que luta contra codependência emocional, ansiedade, ira, sexualidade, procrastinação e rejeição. Estou em tratamento e só por hoje estou limpa. Eu nasci num lar disfuncional, sofro de rejeição desde o dia que eu nasci. Meu pai sempre quis ser filho homem. Meu irmão mais velho, minha mãe não podia ter filho, ele adotou. E eu nasci, no milagre de Deus eu nasci. Mas ele queria um filho homem, eu nasci. E ele me rejeitou. Aí veio o outro irmão, caçula, e ele tratou sempre meus irmãos com muita regalia, com muito amor. E eu ficava sempre com o resto. Sempre busquei a atenção do meu pai, e ele sempre me rejeitando. Meu pai, ele sempre era um homem muito violento, de muitas mulheres, e, aleluia, e ele agredia muito a minha mãe e a mim. Meus irmãos tinham toda a liberdade do mundo, eu não tinha, eu era presa. Meus irmãos podiam tudo e eu não podia nada. Meu pai era muito machista, agressivo. Meu pai é militar, e no quartel ele era o melhor homem do mundo, o melhor soldado, o melhor cabo na época. E em casa ele é o verdadeiro demônio. Ele bebia, mas ele não era o motivo da violência em casa. Não é porque ele bebia, porque ele era violento, porque ele queria ser violento. E eu, num dia, com 9 anos, voltando só um pouquinho, minha mãe fez amizade com a amante dele, porque ele tinha amante na época, tinha várias mulheres, como disse. A minha mãe resolveu fazer amizade com o amante para ter paz dentro de casa. E com 9 anos, eu não lembro o motivo que ela estava dentro da minha casa, minha mãe na varanda, com a minha madrasta, que hoje ela é mulher do meu pai, e eu na sala com meus irmãos, meu pai assistindo o jogo, estava bebendo, lembro hoje, escrevendo, eu lembrei que ele estava tomando uma caipirinha, que ele gostava muito de tomar caipirinha. E eu deitei no colo dele, querendo receber um carinho. Pelo menos uma migalhinha, eu quis receber um carinho dele. Deitei a cabeça no colo do meu pai, e eu acordei. Aliás, eu adormeci. E acordei com meu pai, passando com a mão nas minhas partes íntimas e me beijando na boca. Eu não entendia no dia, não entendia. Eu fui para o meu quarto chorando, minha mãe na varanda, não entendeu, não observou nem nada, e eu fui para o quarto. Eu não consegui falar para minha mãe, porque eu tinha medo. E toda menina com 15 anos sempre quis ter uma festa de 15 anos. E eu não recebi essa festa de 15 anos, eu recebi uma surra daquelas, irmãos, que quebrou uma costela minha. E que fez um corte profundo na minha cabeça. Eu fui parar no hospital junto com a minha mãe, porque minha mãe também apoiou junto para me defender.
Eu te criei coragem, eu falei, denunciei ele na Polícia Civil, porque meu pai era militar, mas ele foi preso no quartel. Com 16 anos eu vim para Campo Grande, junto com a minha mãe e o meu irmão mais velho. E eu falei para minha mãe, eu não vou voltar para aquela casa, não vou voltar para aquele lugar onde eu vivo apanhando, eu não vou voltar para aquele lugar onde eu vivo sendo espancada, onde eu me sinto uma empregada doméstica, eu não vou voltar para aquele lugar. E aqui em Campo Grande eu me envolvi com vários homens, até que um dia encontrei o pai dos meus filhos e engravidei dele com 17 anos. E eu transferi essa violência para os meus filhos, principalmente para o meu filho Caio. Por ele ser o mais velho, eu queria que ele fosse um homem responsável, e ele nem tinha idade para ser homem, mas eu queria que ele fosse responsável, eu queria que ele cuidasse dos meus outros filhos. E aqui, meu filho Caio, eu te peço perdão por todas as vezes que eu bati em você sem necessidade. Eu peço mais para você, meu filho, porque você era o mais velho e você eu descontava a minha raiva. Muitas das vezes você não sabia, mas eu estava descontando a minha raiva em você. E eu peço aqui, filho, diante de toda a igreja, perdoa a sua mãe. Eu estava transferindo algo que eu recebia lá no meu passado, porque eu teria sido abusado por um homem que era para cuidar de mim e não cuidou. E um belo dia, igreja, essas mesmas crianças me mostrou o caminho verdadeiro que é Jesus, porque foi eles que me levaram para a presença de Deus, foi eles que me levaram. Eu queria tentar o suicídio e eles entraram no apartamento junto com a líder deles e me mostraram o verdadeiro caminho. Eles não sabem que eu tentei meu suicídio, eles não sabem, estão sabendo hoje. Mas várias e várias vezes eu tentei tirar minha própria vida com essa dor que tinha na minha alma. Quando eu tive esse encontro com Jesus, eu achei que eu tinha perdoado meu pai, mas eu não perdoei. Eu estive com ele há 1 ano atrás e parecíamos dois estranhos. E quando eu vi a Cibele dando o testemunho dela, que eu falei para o meu esposo, amor, o ano que vem eu vou estar dando o meu testemunho lá. E hoje eu vivo um relacionamento amoroso e saudável. Eu vivo um relacionamento, aleluia, que Deus me entregou, porque Deus levou ele dentro da minha casa, meu esposo Douglas. E hoje eu vivo um relacionamento saudável. Hoje eu tenho verdadeiro amor, que Deus me entregou um homem que me ama, primeiramente a Deus, depois a mim. Hoje eu vivo isso, hoje eu estou liberta. Hoje eu estou liberta. Forte. É só um pouquinho, tá? Weber. Os facilitadores. Oi, eu sou o Weber. Eu sou um discípulo amado de Jesus. Eu lutei contra tudo aquilo que eu tinha para não ir e não fazer o CR. Eu comecei a fazer o CR para agradar minha esposa, cumprir um protocolo lá em casa. Quem manda sou eu, né? A última palavra é a minha. E eu comecei a fazer o CR. Eu jamais imaginei que eu ia fazer parte dessa tribo que faz isso aqui, ó. Eu dei várias desculpas para o pastor Caetano, para esse meu amigão aqui, para não ir para o retiro. A minha mãe adoeceu, caiu num CTI, e eu falei, eu preciso ir viajar para Dourados, ficar com a minha mãe. E quando foi quarta-feira, a minha mãe tinha restabelecido a saúde dela. Eu falei para o pastor Caetano, dia 30 eu não posso ir, é o último dia do imposto de renda. A única declaração de imposto de renda que apareceu foi a do Silvio.
Eu falei assim, eu não tenho mais desculpas. E eu cheguei lá no CR sem nenhuma pretensão. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não contei para nenhum deles. Senão eles tinham me expulsado de lá. Eu não levei um pareio de roupa para trocar lá. Tão desinteressado que eu estava do CR. Tão desinteressado que eu estava. A única coisa que eu levei foi uma camiseta e uma toalha de rosto, uma escova e a pasta de dente. Eu não queria ficar lá no CR. Era uma desculpa para eu ir embora. Só que eu cheguei no CR na sexta-feira e eu ficava pensando assim, eu não tenho nada para ser tratado. Eu tenho um casamento lindo, maravilhoso. Os meus filhos, 3 filhos, todos já fora, cuidando da sua própria vida. Eu já tenho 3 netos. Eu não tenho que ser tratado. Só que eu cheguei lá, a primeira coisa que Deus falou comigo, foi que eu era uma obra de arte dele e que eu ia ser restaurado. Eu ia ser restaurado. Eu falei, mas o quê? Aí veio aquela listinha, irmãos. Veio aquela listinha. Veio a ira. Veio a ira. Veio a procrastinação. Veio o medo. Veio o medo. Né? E veio a irritabilidade. Eu preciso tratar isso na minha vida. E lá no CR, eu estava lá na sexta-feira, no primeiro dia, eu achei que tinha acabado a lista. Eu falei isso para o pastor Caetano. Veio assim na minha mente a palavra glutonaria. Eu falei, o que é isso? Glutonaria. Eu preciso tratar isso na minha vida. Porque eu não consigo cuidar da minha saúde nessa parte nutricional. Eu me perco mesmo. E eu lá no CR, quando a gente começou a fazer os trabalhos, eu tive uma ideia assim, muito clara de Deus levantando o meu tapete e mostrando tudo que eu tinha colocado lá embaixo. Tudo que eu tinha colocado lá embaixo. E me veio uma lista de pessoas que eu preciso pedir perdão, pessoas que eu machuquei. Pessoas que, quando eu era mais jovem, a mãe da minha filha, eu usei da minha força física contra ela. E eu achava que estava tudo resolvido. Aí eu falei para Deus assim, eu preciso buscar essa santidade. Eu ouvi sobre santidade. Eu preciso buscar essa santidade. Ele falou assim, então não acabou ainda não. Irmãos, eu quero encerrar e falar para vocês assim, o que você tem feito na sua família? Você acha que está tudo bem, está tudo certo? Você pai, você mãe, o que você tem feito com os seus filhos? Né? Eu aprendi que a cura entra pelo ouvido. A cura entra pelo ouvido. E a doença sai pela boca. Então eu queria desafiar você, pai, você, mãe, a sentar com seu filho e não falar para ele, falar com ele. Deixa ele falar com você. Escuta os anseios do seu filho. Porque tem entrado muitos heróis dentro da sua casa que às vezes você nem sabe. Né? Eu hoje... Primeira coisa que eu fiz quando entrei dentro de casa foi ligar para o meu filho. Depois que eu liguei para o meu filho, eu liguei para minha filha lá em Dourados. Aí eu falei para eles assim, o pai deixou muita coisa para trás, mas o pai está em restauração. O pai está em restauração.
E eu disse para o meu filho, eu quero que você... Eu tenho muito orgulho de você, falei para ele. Eu nunca disse isso para você, mas eu tenho muito orgulho de você. E eu quero ser o seu melhor amigo. Eu disse para ele. Para minha filha em Dourados, eu falei para ela, eu quero ser o seu herói. Eu quero estar perto de você. Desses meus 3 filhos, irmãos, eu não tenho a lembrança de ter segurado eles no colo. E isso, Deus falou assim, ainda é possível você fazer isso. Ainda é possível você fazer isso. Então, irmãos, olha, não deixe a morte te segurar. Não deixe. Não deixe ela se instalar dentro da sua casa. A gente não está falando de uma morte física, é uma morte espiritual. É uma morte espiritual. E eu tenho um trabalho ativo aqui na igreja, mas eu falei assim, eu preciso buscar a minha santidade. Eu estou encontrando o caminho disso no CR. E eu quero desafiar você. Se você tiver essa negatividade de não fazer, não dar importância, olha, comece. Comece a restaurar a sua casa. Eu saí de lá, falei assim, eu não vou sair daqui um novo homem, mas eu vou sair um homem em restauração. Em restauração. Obrigado pelo silêncio de vocês.